aqui no canal da Adoção, mais uma live para você. E hoje o tema promete, hein, gente? Acho que a gente vai conversar bastante, viu? Porque a novela Malhação tem em seu enredo o tema adoção. Então, a pedido de uma seguidora, eu trouxe esse tema para a gente discutir, mas não no intuito de julgar, tá? Apenas discussão mesmo. Eu acho que é saudável a gente analisar uma situação que está sendo reportada nacionalmente, quiçá mundialmente, né? Então, vamos agora conversar um pouco. A minha convidada é uma pessoa especializada, né? Ela é advogada, especialista em vara de família. Então, ela vai falar aí algumas questões que, ao ver dela, já aconteceram, ela já, de repente, estudou sobre o tema, não sei se já teve algum cliente, alguma causa parecida, mas vai ser interessante o nosso bate-papo. Oi, Fabi, tudo bem? Miki, BH, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Bruna, Leide, e aí, Keline, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui. Vamos chegando, minha gente. Caminhos do coração. Tudo bem, querida? Deixa eu ver se a minha convidada já está presente entre nós. Minha convidada acabou de entrar. Ai, gente, é cada semana um flash aqui no canal da Adoção, né? Mas a gente está aqui para isso, para discutir, para conversar, para ouvir vocês. Então, com muito orgulho, muito prazer, que eu vos apresento a minha convidada, Ana underline Matoso. Mas, antes que ela fale, eu quero muito, mas muito mesmo, agradecer a presença de vocês que estão aqui semanalmente com a gente no canal da Adoção, participando das lives, sugerindo temas. Inclusive, o tema de hoje foi sugerido por uma seguidora. E aí outras pessoas já pediram, e foi legal, porque depois que ela sugeriu, eu percebi a necessidade de falar disso. Olha como é interessante vocês sugerirem, viu? Porque às vezes a gente não tem um olhar atento para tudo, né? E aí, com a indicação de vocês, a gente começa a falar, isso pode ser interessante. Então, não fiquem envergonhados, gente. Me mandem direct. Vou recebê-los com muito prazer. Bom, e agora, com vocês, eu apresento a minha convidada, Ana underline Matoso. Ela vai contar um pouco da história dela, ela mesma, né, gente? Então, por favor, Ana, conte-nos um pouco sobre Olá, você. boa noite, tá dando pra ouvir? Eu tô te ouvindo bem. Vocês estão ouvindo a Ana, gente? Vamos ver, esperar o pessoal. Olha, a Gisele já disse boa noite. A Cíntia, querida. Tchan, 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 tchan. O tema de hoje, Caminhos da Adoção, é o tema adoção tratado na novela Malhação. Como eles estão lidando com as questões que acontecem lá. E a gente vai discutir um pouco sobre isso. Você acompanha a novela Malhação? Sim, já responderam, Acho Ana. que tá dando pra ouvir, né? Sim. Bom, olá, meu nome é Ana Matoso, eu trabalho, sou advogada, trabalho exclusivamente com direito de família e adoção, principalmente. Eu Hum. sou também vice-diretora de uma instituição de acolhimento de crianças de risco, ou seja, de crianças que ou vão para adoção ou vão retornar para os pais. E eu sou adotante, participei de todo o processo de adoção tardia da minha irmã. Então, tenho aí essa bagagenzinha para poder conversar com vocês um pouco sobre o que está acontecendo na Malhação e sobre adoção. E estou aqui à disposição para quem quiser, né? Fazer perguntas e entrar em contato. Legal, Ana. E assim, para quem não sabe, qual que é o teu estado? Pelo sotaque, a gente já percebeu que você não é de São Paulo, também não é da onde você é? De Minas Gerais, Belo Horizonte. Ah, então, tá Bem, vendo, sotaque gente? bem puxado, né? Gostoso. Mineirinho, mineirinho. Olha, gente, Caminhos da Adoção falou. Eu não assisto TV, mas faz um tempão. Mas eu ouvi falar. Pois é, Caminhos, a gente precisa discutir, né? Às vezes a discussão é saudável. E já vou falando, a gente não está aqui para julgar ninguém, para apontar erro de ninguém, muito pelo contrário. A gente está aqui porque a gente está do outro lado, principalmente a doutora Ana. Ela não gosta que chame de doutora Ana, mas ela é doutora, gente. É advogada, é doutora. Mas enfim, a Ana, como ela gosta de ser chamada, vai dar o ponto de vista dela enquanto profissional da área da vara da infância e juventude, afinal de contas ela é especialista, né, na vara de família. Então ela tem aí uma bagagem para compartilhar com a gente. Inclusive, depois ela vai deixar as redes sociais dela, mas se você que está assistindo a nossa live tiver alguma dúvida,
depois, de repente, precisar dos serviços dela. Porque às vezes a gente fala, não precisa de advogado para adotar, mas tem casos que é necessário sim uma consultoria, gente. Não vamos ser, né, ingênuos. Então é sempre bom a gente saber que a gente pode confiar num profissional que, no caso da Ana, já tem a experiência, ela já viveu esse lado de adotante. Então, hashtag fica a dica. Então, Ana, vamos O lá. importante também, né, Luciana, é a gente falar que, assim, o objetivo aqui não é falar mal, nem falar mal da Não. novela, nem nada. O que eu busco aqui, principalmente, é esclarecer para quem quer adotar, né, como que as coisas funcionam e não é muito bem daquele jeito, não precisa da insegurança que a novela está trazendo, né? Pois é. Então, é isso que eu estou fazendo. Na verdade, é esse o meu objetivo aqui, deixar vocês mais tranquilos possível, para continuarem nesse caminho da adoção, que às vezes não é muito fácil, né? Sim. Pois é, a gente está aqui para desmistificar, para, de repente, tirar alguma dúvida, se a gente souber, claro. Mas vamos lá, então. Ana, dentro do que você acompanha ou que você ouviu falar, o que que você pode dizer que a novela traz que você fala, olha, isso acontece, é cotidiano isso acontecer? Ou Que não? é Tudo que ela cotidiano. está trazendo não é cotidiano. Que não é cotidiano ou que é cotidiano? É que é cotidiano. Vamos falar, olha, essa situação que acontece na novela é muito comum, eu já vi ou não, dentro da tua experiência. O natural, que é o que aconteceu na novela, é os adotantes muitas vezes não saberem a origem da criança que eles estão adotando. Porque na hora que o CEF, né, o Setor de Estudos Familiares, ou cada cidade tem um nome, aqui em Belo Horizonte é Setor de Estudos Familiares, liga e fala, olha, a criança com o seu perfil está aqui. Eles vão falar como que é a criança, se tem doença, se não tem, mas muitas vezes eles não vão trazer o histórico da criança. De onde ela veio, quem foram os genitores, quem deu à luz a essa criança. Muitas vezes eles não vão saber. E isso é uma coisa que é uma pontuação que eu tive na novela. A família adotante, ela não sabia de onde essa criança veio. E é, assim, normal, muito normal. Em geral, os adotantes não sabem de onde as crianças vêm mesmo. Algumas vezes conta-se uma história, mas muitas vezes não se sabe e também não procura saber. Então, isso é uma coisa que acontece hoje nos processos de adoção. O problema, a grande questão da novela, foi que depois da adoção já concretizada, depois que já houve a destituição do poder familiar, ou seja, que os genitores, quem deu à luz à criança, já não constavam mais na certidão de nascimento como pais, depois que isso tudo aconteceu, que o nomezinho da criança já estava alterado, com os nomes dos pais adotantes, dos avós pais dos pais adotantes, apareceu uma genitora buscando essa criança, falando, uai, mas eu não sabia que a minha filha tinha ido para adoção. Então, essa é a grande questão, né, da malhação e que eu compreendo que gera um receio enorme em quem está na fila de adoção ou quem está pretendendo adotar hoje em dia. Porque ninguém quer passar por todo o processo de adoção para ter o perigo de um parente biológico vir pleitear essa criança, querer essa criança de volta, né? Sim. E isso é uma das questões. No meu fórum mesmo, João Mendes, aqui o Central, eles colocam para a gente essa questão antes da habilitação. Você aceita uma criança que ainda não foi destituída, ou seja, uma criança que está em processo ainda. E isso, claro que causa medo, mas eles falam que assim, a chance de dar errado, de eu ter que devolver, é muito minúscula, é tipo 0,001% ou algo do gênero, muito pequeno mesmo, assim. Mas, vendo um episódio como esse, ou seja, que depois que já foi destituído, a criança talvez ainda possa voltar para a genitora ou para a família da genitora, realmente te causa um receio muito Mal-estar, grande, né? né? E o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 39, é muito claro quando fala que a adoção é ato irrevogável. Então, o que me remete ao que... Por que eles falam que é ato irrevogável?
Porque até chegar ao momento da criança de fato ser adotada, ela já passou por tantos processos, tantos procedimentos, tantas medidas protetivas, que chegou no ponto que ela de fato vai ter outra família. Precisa disso, já foi resolvido que aquela primeira família não deu conta. Então, o que eu falo que é muito importante? É muito importante a gente saber se realmente o processo de destituição, o processo de acolhimento foi feito de forma legal. Porque a gente sabe que hoje no Brasil existem alguns lugares muito longe, alguns interiores, que talvez esse processo não seja respeitado. Mas você verificou que o processo foi respeitado, o processo de destituição foi respeitado, o abrigamento, a medida protetiva, foi tudo respeitado da forma correta, realmente não há perigo na adoção e na conclusão da adoção. Isso é o mais importante, porque o que eu vejo na novela é que eles esqueceram de informar que por trás de uma criança encaminhada para uma família, para um pretendente do CNA, existe todo um estudo social, existe toda uma avaliação da família extensa, existe toda uma avaliação da própria criança. E o que eu vejo é que a novela esqueceu de informar esses detalhes, né? Né? Que fazem a diferença, né? Fazem toda a diferença num momento de adoção. Pois é. E aí a gente fica se perguntando, né? E essa família que fez tudo correto, no caso da família da novela, né? Ou seja, entrou na fila, passou pelo processo, estava na fila de adoção, recebeu. Qual garantia agora ela... Tudo bem, né? Não querendo dar spoiler, mas hoje já teve um episódio, para quem não viu, muito marcante, foi um episódio forte, e que a juíza deu lá a sentença dela e foi bem pesado. Mas aí eu vou deixar a Ana falar. E na verdade o que a juíza fez foi decidir a liminar, né? O processo pelo... Foi uma liminar, não foi definitiva. É pelo que eu entendi, porque ficou muito obscuro essa parte da ação. Foi tudo muito rápido e ficou obscuro. Mas o que eu entendi foi que ela deferiu a guarda e impediu que a mãe que a genitora convivesse, mas que ainda ia ter um desenrolar do processo. Foi o que eu compreendi, assim, como novela. Eles não demonstraram de forma jurídica muito clara o que aconteceu, mas foi muito marcante o episódio mesmo. Hoje foi muito forte. Que comentou? Sim, a Bruna comentou que ela assistiu hoje só por causa da live. Obrigada, Bruna. Mas, obrigada, de fato... Aí, Ana, eu te pergunto, no caso, pelo que eu entendi, claro que a juíza levou em consideração o tempo que a criança já está com a família, mas eles pegaram muito no pé da menina, porque, na menina, a mãe da criança, tá, gente? Porque ela não tem emprego fixo, ela mora de favor na casa de amigos da família, e me parece que ela não tem condição, né, financeira, social e até psicológica, né, porque é uma adolescente praticamente. E aí perguntaram, quem é o pai da criança? E ela não sabia dizer. Então, há também esses rumores. Ela está escondendo quem é o pai da criança? Claro, é uma novela, gente. A gente nunca pode esquecer que isso é um roteiro de ficção, tá? Então, permite-se licenças poéticas. Então, de repente, eles vão dar um monte de volta, vão criar, assim, sabe, conflitos que na vida real não acontecem. Por quê? Porque a novela tem que render um ano. Hoje em dia, a Malhação é uma temporada anual. Então, começou agora e talvez vá até novembro, dezembro. Claro, com desfechos diferentes, talvez. Exato. Tenha a entrega da criança ou tenha um pedido de revisão da causa. Então, pode ter muito desenrolar ainda essa situação. Eu estou colocando mesmo as questões legais e, no caso, o benefício ou malefício que traz para a criança também ficar nessa situação, né? Porque pensa, ela já conviveu mais de um ano com a família adotiva. Aí agora a mãe biológica que tem, né? De repente todo o motivo para querer ficar com ela, porque também pensem, para quem não acompanha a novela, essa criança a mãe não deu para adoção, gente. Simplesmente o pai da criança sequestrou no próprio hospital após o parto.
e doou a criança sem a mãe da criança saber e disse para a criança, ou disse para a mãe, a criança morreu. Então pensa, tem muito desenrolar, não é um caso comum, né, Ana? Não, não é. Nossa, a Cintia até comentou, acho que o pai da criança é o pai dela. Isso ia ser uma Gente, baita pode história. acontecer, gente, é ficção. Porque, realmente, isso aí tem vários desenrolares aí, se de fato o pai da criança for o pai dela. E eu bato muito na tecla, porque realmente teve essa questão, né? Que o pai tirou do hospital e levou para ser adotada. É ficção, eles precisavam de uma história, né? Mas Sim, quando a criança chega na vara, é muito importante. Quando uma criança chega na vara, é muito importante os adotantes saberem disso, que quando ela chega, é feito um estudo social longo a respeito daquela criança. De onde veio? Quem são os genitores? Cita os genitores, chama os genitores. A Caminhos da Adoção, até, eu já te respondo, viu a questão da pobreza, Caminhos da Adoção? Vou responder essa de baixo que tá aqui dentro que eu tô falando. Então, se o pai for levar a criança para adoção, primeiro, o pai da menina levar a criança para adoção, essa criança vai ser recebida, acolhida, obviamente, porque essa criança precisa de proteção. Mas antes de qualquer coisa, a genitora biológica e o genitor biológico vão ser citados para poder falarem: ah, não, a gente realmente quer dar para essa criança para adoção, o que é legal ou não. Essa criança é minha, eu vou criar, eu vou cuidar. E aí volto para a pergunta do caminho de adoção aqui. Pobreza, falta de situação financeira, não é motivo para acolhimento de nenhuma criança. Nenhuma. A família pobre, a família que não tem condições, que às vezes ninguém está empregado ou que ganha um Bolsa Família, são famílias que dão conta de cuidar de suas crianças com amor, com né, dedicação, que viva de doação da igreja, que elas dão conta de cuidar. Isso não é motivo para acolhimento. Motivo para acolhimento é negligência, é abuso, é abandono, é maltratar a criança. Situação financeira não é motivo para acolhimento, e situação financeira não precisa ser rico para adotar, não precisa ser classe média alta para adotar. Inclusive, uma informação super importante é que hoje 70% dos adotantes são classe média ou classe média baixa. Então, isso é uma informação importante. É legal da gente saber. Não precisa também comprovar a renda, igual a novela mostra uma família super rica. Não é a realidade dos adotantes do Brasil. Tem algumas perguntas. Eu vou perder. Oi, Magda, Magna querida. A Magda, fofíssima. Deixa eu ver aqui. Os pais, a Realmente. voz das crianças, não podem dar a criança para adoção sem a mãe De forma crescer. alguma. Querer de Com hipótese certeza. nenhuma. Ninguém. Nem o pai biológico, nem a mãe biológica pode dar sem o pai querer, se o pai for conhecido. Tem que haver um consenso, né? Eu sei que é complicado isso, mas entra num outro lugar, que quase beira um sequestro, né? Imagina, tirar a criança. Olha a E consequência que isso vai gerar, né? quando a gente vai analisando a novela, vai vindo um monte de brechas, né? Como que esse pai tirou a criança de uma maternidade, falou que a criança tinha morrido sem um atestado de óbito. Então eu vou, assim, rendendo a conversa de meio inviável o que aconteceu, né? Ah, a Júlia chegou. Júlia. Realmente, gente. Legal, gente. Boa noite para quem está chegando. Pois é, a Ivone também está super participativa. Gente, não é uma situação muito fácil da gente lidar, né, Ana? Agora, sim, de que forma você acha, se é que há alguma forma, de evitarmos, né, esse tipo de situação? Existe alguma nós, enquanto, né, pretendentes à adoção, que a gente chega no fórum, vou falar a minha experiência. Você não tem muito acesso. Então, como você falou, você chega lá, às vezes vai ter um histórico completo da criança, às vezes vai ter um histórico mediano da criança, e às vezes não vai ter histórico nenhum. E aí, de repente, eu aceitei uma criança que ainda não foi destituída.
E aí tudo acontece muito rápido, eu aceito, eu conheço a criança, eu me envolvo, eu me apaixono. E aí nesse meio tempo pode acontecer algum desconforto, alguma situação onde a criança pode ser solicitada por um ente familiar. Como que eu posso ter, assim, qual garantia eu tenho? Porque eu não sei, né? Eu não sou da área e ninguém do fórum vai me falar. O que que eu posso falar sem querer ofender ninguém, sem querer ser arrogante numa vara da infância? Quais são as minhas garantias? Como chegar nesse lugar, sabe? Quando você for conhecer o perfil da sua criança. Essa questão da destituição do poder familiar é super complicada. Gente, eu tô vendo várias perguntas, vou responder todas já já. Sim, É super complicada, porque, por exemplo, no meu caso, minha irmã demorou 4 anos para ser destituída do poder familiar. Então, 4. 4 anos, uma adoção tardia. Então, assim, é uma questão que é claro que deixa a gente super com a pulga atrás da orelha. De vez em quando você vai dormir e fala, nossa, mas e se alguém aparecer? Hoje, o judiciário eles não têm muito tato para lidar com isso ainda. Por quê? Porque eles não conseguem destituir as crianças na velocidade que deveria, nos 120 dias, né, que deveria destituir. Então, o que eles conseguiram fazer para que essas crianças não fossem tão prejudicadas foi que a colocação dessas crianças para a família adotiva fosse antes da destituição. Então, realmente, uma dica que eu dou como advogada, assim, a primeira coisa, quando você consegue, te ligo e falo da vara, olha, tem uma criança aqui, imediatamente entrar na destituição do poder familiar como terceiro interessado. Essa é a forma que a gente tem, essa é a garantia, a segurança de que o adotante vai acompanhar a destituição do poder familiar de pertinho como terceiro interessado e qualquer coisa que venha acontecer, o adotante vai ter notícia antes, vai conseguir se preparar, vai conseguir recorrer, demonstrar o que tiver que demonstrar. Então, vocês como adotantes, primeira dica jurídica que eu dou é, veio a criança sem destituir o poder familiar, já fala com o advogado ou com o defensor, quem for, entrar na destituição do poder familiar. Peraí que eu vou... É uma forma, né? É, Sim. A Bruna tá falando, ó. Meu marido tem medo da gente adotar e quando a criança crescer, ela queria ter contato com os pais biológicos. Isso é um medo dele. Bruna, mas isso não tem muito jeito, porque outro dia eu até ouvi que é importante, durante toda a convivência, construir laços, mas laços sólidos, porque essa é a garantia de que você vai ter que o seu filho nunca, jamais vai preferir a outra ou conhecer uma família e abandonar vocês. Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser construída, essa confiança, esse amor, essa relação que vai durar para o resto da vida, sabe? Não existe uma lei que vai falar, olha, seu filho vai conhecer a família biológica dele, mas ele vai preferir você. Mas como assim? O filho vai ser proibido? Não existe. Então, isso realmente é o dia a dia que se constrói, ao meu ver, tá? Não sei como é que a Ana acha. eu concordo, Luciane, e eu falo mais. Eu acho que é um trabalho. Assim como a gente, às vezes, tem interesse em conhecer nossa origem, de onde a gente veio, a criança também, às vezes, tem esse interesse. Nas adoções interraciais, principalmente, mas em todo tipo de adoção. E a criança poder conhecer a origem, ir lá e falar, ah, não, tudo bem. Essa é a minha origem, muito legal, mas meus pais são esses aqui. Porque quem faz família não é o sangue, é a socioafetividade. E de todas as formas, não é só pela adoção, não. Às vezes você tem uma mãe de uma amiga que é muito mais mãe do que a mãe biológica. Então, a socioafetividade é o que constrói os laços, é o que faz família ser família. Então, querer conhecer... Curiosidade, é possível que queira, é direito da criança. Eu falo que nunca a melhor opção é esconder que a criança é adotada, né? Porque depois isso pode gerar um caso pior, uma situação mais chata. Mas eu acho que não tem que ter medo dessa vontade de conhecer, não. Eu acho que tem que apoiar, ir junto, mostrar a origem, porque a socioafetividade sempre é mais importante e ganha dessas relações que vão ser conhecidas depois por curiosidade. Com certeza.
Eu vi uma pergunta da Júlia aqui, isso seria adoção ilegal. Você está falando da Malhação, Júlia? Eu Ana, acredito que sim, porque na época a gente estava falando sobre ainda a questão do pai ter sequestrado o neto e doado sem a filha saber, e isso acabou gerando uma adoção de uma certa forma exposta, né? Porque adoção exposta é quando você coloca um bebê numa cestinha e deixa na porta da casa de alguém. Então, assim, a criança chega lá sem nenhum passado. mas no caso da novela não foi não, viu, Júlia? O casal estava devidamente habilitado no CNA e a Sim, criança foi entregue a eles pela vara, tudo certinho. sim, Eles fazem bastante questão, inclusive, de colocar isso claro, que o casal estava cadastrado, que essa criança foi sim, dada a eles pela vara. sim. É como se fosse uma de nós. Pensem, vocês que estão aí na fila há muito tempo, de repente recebem o telefonema, vão lá conhecer o histórico, mas óbvio, não tem um histórico, simplesmente vai chegar lá e vai falar: olha, essa criança foi entregue no hospital X no dia Y. Aí você fala: ah, e não tem pai, não tem mãe? Então, a pessoa que deixou, parece que deixou com a funcionária, agora eu já não sei mais tantos detalhes, mas não Também. entrou, não entrou nesse mérito. Aí a criança foi pro abrigo e do abrigo já foi pro teu colo. Então pensa. Aí passa-se um ano e meio, quase dois, a mãe biológica. Ah, e tem mais essa questão que foi abordada na novela. Parece que a mãe foi até o abrigo e o abrigo deu endereço. Não teve uma história assim? Que Tem. também já é uma E isso outra não questão, que eu acho acontece. que isso não acontece. Então, Isso só não para vocês verem o acontece. quanto a ficção transforma, às vezes, uma realidade. Se a criança já saiu do abrigo, já foi para a família, o abrigo não tem a menor possibilidade. Assim, abrigos sérios, né, gente? Porque a gente sabe que tem instituições que não têm esse trabalho, mas não tem a menor possibilidade de passar o endereço ou de passar para onde que a criança foi ou do que aconteceu com ela. Não é mais papel do abrigo, né? Não Sim, tem que fazer isso, não. A sim. Camisa Doção perguntou aqui. Ana, me tira outra dúvida. Já que os motivos para uma criança ser acolhida são tão graves, por que nosso judiciário insiste tanto na reinserção da criança na família biológica? Bom, vamos lá. A criança às vezes sofreu a negligência, sofreu o abuso por parte de um pai, de um genitor, de um padrasto e foi retirada para que seja estudado se aquela família tem condições de se reestruturar. Isso é muito importante num país como o nosso. Eu sei que às vezes é difícil ouvir isso, viu, gente? Principalmente para quem é adotante. Mas é muito importante num país como nossa estrutura econômica e com nossa desigualdade, ser feito um estudo e dado a oportunidade dessa família se reestruturar, porque às vezes existe muito amor, às vezes existe muito carinho. O que não existe mesmo é uma escola de ser mãe, escola de ser pai, uma forma de ensinar aquela família a cuidar. E outra coisa, às vezes um pai que maltratou, que bateu ou que negligenciou, mas a mãe está completamente hábil para cuidar daquela criança. Então, o estudo Sim. é muito importante, muito importante. Agora, é claro, e eu concordo com você plenamente, que não precisa demorar o tempo que tem demorado para o nosso judiciário fazer o estudo dessas crianças. Realmente, esse tempo é extremamente inviável para as crianças em situação de acolhimento. Olha, Leide, devido à novela ter abordado por anos fatos reais, agora, justo com o tema adoção, ela aborda uma história que tem fatos reais, né, mas também a fictícia. E isso acaba induzindo a pessoa que quer adotar ao erro. E com isso, acaba tendo medo. Eu não sei Concordo nem se quem quer completamente. adotar está errado, porque ali a postura dos adotantes está correta. A questão ali é o que está por trás dessa criança ter ido para o abrigo e aí a criança acabou sendo adotada. Então, eu acho que o caminho é mais longo, sabe, Lê? Eu acho que é uma coisa do tipo, por que essa criança chegou lá e ninguém investigou se essa criança tinha mãe, por exemplo? Ah, deixaram ela no hospital? Quem entregou? Ah, foi o avô, foi o pai da menina. Então, assim,
Mas e aí, ninguém quer saber os pais dessa criança, quem são? Então, acho que teve uma falha aí. Aí talvez tenha rolado, não digo nem falha, mas é algo como do tipo, olha, a gente recebeu e não fomos atrás da informação. Ficamos com a informação que chegou até nós, que, de repente, da mesma forma Que que o é o que avô acontece. falou, a criança morreu, podem ter dito também para a mãe, para o pessoal do hospital, a mãe morreu, entende? Então virou duas informações de falecimento, e aí tocaram o barco. Mas eu concordo que o enredo do jeito que está sendo tratado realmente coloca medo nos adotantes. E é por isso que a gente está aqui, né? Para poder Sim. desmistificar o que está sendo tratado na Malhação e principalmente a forma como vem sendo tratado. Olha, gente, a Camille GR está dando um depoimento importante para quem perguntou, para quem tem medo, para quem acha que depois de adulto, a criança que foi adotada, né, se torna um adulto que fala, eu quero conhecer minha família e acaba se afastando da família adotiva. Ela disse assim: tenho 3 irmãos adotivos, com 54, 57 e 59 anos. A de 54 veio com 6 meses. Conhecem já os pais biológicos, conviveram na vida adulta, mas nunca se afastaram da nossa família. Viu? É o laço socioafetivo, né? Sim, gente. Eu acho que o mais importante não é deixar o medo vencer, é deixar o amor vencer. Então, tornem essa convivência agradável, porque é como diz aquele ditado, né? O que é seu ficará sempre ao seu lado. Você pode deixar as portas abertas e escancaradas, mas se for para ser, se o amor realmente for verdadeiro, nunca vai te abandonar. Isso mesmo. A Júlia está perguntando Hein? aqui se eu conheço o caso do Monte Santo. Não conheço, Júlia, mas vou dar uma pesquisada. Eu não tenho conhecimento. Olha, Ivone sonha em adotar. Corre atrás do teu sonho, Ju. Corre atrás do teu sonho. Vamos lá, vamos lá. A Bruna Melo Vitorino. Eu fiquei sabendo de vários abrigos aqui na minha região que passo o endereço. Qual a sua região, Bruna? Só por curiosidade. Deixa a gente saber. Depois você responde pra gente. Tá, o caso do Monte Santo você já falou. Pois é, no caso da minha irmã, da sua irmã, foram 4 anos. No 4 anos de caso, destituição. as mensagens às vezes chegam atrasadas, tá? E como a gente está engrenando o papo, as mensagens vão ficando para baixo. Às vezes eu fico com a sensação de que a criança é preterida em função do adulto, sabe? Os prejuízos são tão grandes para a criança. Concordo, caminhos da adoção. Concordo. Também concordo. Às vezes é, é muito complicado. O tempo que a criança fica no abrigo é realmente muito difícil. A Ivone diz que está fora do Brasil, por isso que ela diz que é complicado. Quem é do Triângulo Mineiro? Deixa eu ver. A A Bruna. Bruna também está em Minas. Olha lá, a Cíntia Sim, perguntando. Passar o endereço é permitido? Posso pedir um fórum para não divulgar para o em abrigo? geral, o abrigo não tem o endereço de quem vai adotar. Assim, nem tem. Mas mesmo que tiver, passar o endereço é inviável para uma criança que já foi adotada. Inviável. Sim. Não, realmente. Porque aí gera esse tipo de desconforto, né? É o medo, é o receio, é a perseguição. Uma série de desconfortos desnecessários, né, gente? O grande problema é que se a família entrar lá no processo de destituição do poder familiar ou na adoção conseguir ter acesso, vai ter esse endereço. Mas o abrigo dá o endereço, dá o nome, dá para onde essa criança foi, isso eu não vou falar que não acontece, porque a gente sabe que no Brasil é muito complicada, mas isso é inviável. Mas na verdade não deve acontecer, tá, gente? Isso não é o de praxe. Claro que existem as exceções, né? O Rafael tá dizendo que é do sul de Minas. A Várias Julia acha um pessoas absurdo. de Minas. Pois é, menina. A Julia acha um desserviço. Eu acho que assim, essa reflexão ela pode nos trazer
outros frutos, e a gente tem que colher aquilo que é bom para a gente. Então, talvez esse tema é importante no momento, por quê? Porque o tema adoção deve estar em voga. Você viu, já há alguns anos, durante as campanhas, tanto do Dia das Mães quanto do Dia dos Pais, a gente vê campanhas incluindo mães adotivas, mães que adotaram. Eu acho isso importante, mas talvez esteja, né, no universo, aí tá no momento de falar disso, né? Acho que é sempre válido, não acho ruim, não. Eu acho que a abordagem pode estar um pouco fictícia demais, mas não acho ruim, não. Claro que atrapalha a visão de algumas pessoas leigas, né? Mas para isso que a gente está aqui, gente, no canal da Noção, para a gente conversar, Mesmo. para a gente tirar dúvida, para a gente esclarecer mitos. Por isso que eu trago semanalmente convidados para a gente poder tirar esses nossos mitos, esses grilos da cabeça, sabe? É importante. Entrei com o processo. Demora o juiz chamar para conversar sobre o sexo e cor-idade. Primeiro, não é o juiz que vai chamar. Provavelmente é o setor de Não estudos é. familiares, né? Quem for fazer o estudo, quem for fazer o cadastro, é que vai conversar com vocês. Demora um pouquinho, dependendo de onde você estiver, da região e de em qual nível, né, da habilitação você está. Já entregou os documentos, se não entregou, já fez a visita, não fez, então vai depender. Sempre tive essa dúvida. Precisa ter um advogado assim que a criança chegar? Quando a guarda é deferida para fins de adoção, tem 10 dias para entrar com o processo de adoção. Isso pode ser feito por um advogado ou pela Defensoria Pública, mas precisa sim. É que Defensoria Pública, vocês sabem, demora um pouco mais. Dependendo de como for a morosidade da comarca de vocês, a coisa se estica. Claro que particular você tem um controle maior, não estou desmerecendo, tá, o defensor público, mas é que às vezes a prioridade de um advogado contratado é outra, né? Bom, a Cíntia está falando. Meninas, eu tenho uma pergunta. No fórum que eu estou em processo, me disseram que as crianças são de abrigos próximos. Acontece que trabalho e moro 2 quadras do fórum e perguntei da possibilidade de estar. Sumiu. Não veio Estar na tudo. feira. De estar na Feira, por fila? exemplo, e a genitora da criança vir me abordar. Qual o Ah, risco tá, que entendi. corro Porque é morando mesmo em outro bairro, é bairro? tudo mesma região. Qual o risco que eu corro? Cíntia, é o mesmo risco de qualquer adotante, né, que encontre os genitores. Risco nenhum. Se a genitora biológica encontrar com você, você vai pedir licença, pegar a criança e sair. Você tem a guarda, ela é sua filha. Não, se quiser conversar, quiser dar atenção, ok. Se não, pegar a criança e sair, né? Pedir licença, a forma como você acreditar ser melhor. Claro, e óbvio, né? Se você se sentir desconfortável, até mesmo ameaçado, eu acho que você deve ir até a vara, a comarca, e solicitar uma medida protetiva de distância, né? Eu acho que isso cabe, não cabe, né? Se de Acho repente que você cabe, começar a eu acho receber que importunos, sabe? A mãe ou alguém da família biológica querer, de uma certa forma, manter um contato sim. incisivo, né? Mesmo você não querendo, e você explicando, olha, eu realmente não gostaria que você continuasse vindo ou me abordando. Eu acho que isso também cabe, não? Ah, não, claro, eu imaginei assim, numa situação recorrente, sem querer, encontrou sem querer, não? Ah, não, Não, numa uma situação. coisa é sem querer, outra coisa é uma marcação. Por exemplo, todo dia você leva a É, criança para a escola, aí você fica sem paz, porque aí a criança quer brincar na porta de casa, quer ir passear com uma vizinha, aí como a vizinha não sabe o risco que essa criança corre com aquela pessoa observando, você fica com receio, você fala, será? Ai, meu Deus, claro. então é Aí cabe preciso, uma né? medida protetiva, sim. Ok. Ah, que medo, é verdade. A Belosilda, boa noite. Sabe, penso que se amamos nossos filhos, eles não vão querer nos deixar. Curiosidade de conhecer os pais biológicos, acho normal, mas não tenho receio quanto a isso. Isso é uma segurança que você precisa ter. Você está certíssima, Belosilda, porque
A relação é construída, como nós já falamos aqui, entendeu? Então, construa sua relação de peito aberto, que o universo te responderá de peito aberto. Quem mais? Temos perguntas? Ah, ainda não consegui o meu menino, mas eu vou tentar. Tô aqui, ó, na torcida. Vai dar certo, hein? Vamos lá, mais alguém que acompanha a Malhação e quer falar sobre, ou já quer partir para as perguntas individualizadas para a Ana? Deixa eu ver, deixa eu ver. A Ivone, que mora fora do Brasil. Vejo muitas crianças praticamente adultas e ainda espera por serem adotadas. Ana, ou Ivone, desculpa. Você sabe que eu tenho uma pessoa para vir falar aqui no canal que ela adotou um adolescente com 17 anos, quando ela iniciou o processo de aproximação, e quando saiu toda a papelada, ele já tinha mais de 18 anos. Então, acho que nunca é tarde para você pensar ou até mesmo acreditar que uma criança pode ser adotada. Inclusive, ela fala maravilhas da relação com o filho dela. Um dia eu vou trazê-la para conversar aqui com a gente. Quem mais? Quem mais? Você é uma fofa, sabia? Ah, imagina, nós somos. Todas nós. Somos. Obrigada. O meu é adoção tardia. Qualquer idade acima de 5 anos. Quantos anos tinha a sua irmã, Ana, quando foi Sim, adotada? 5 anos. Ah, Ela tinha viu? 5. Quando ela chegou, foi lá para casa, ela já estava fazendo 6. Ah, Adoção tardia fofa. também. E é maravilhoso, viu? É, né? Foi uma experiência incrível. É, a gente vai É uma falar. experiência incrível, né? Diariamente. Olha, a Ivone está dizendo, eu não teria problema de adotar uma adolescente. É, eu acho que depende muito de quanto você está preparado para adotar um adolescente, a sua história, se você está solteira, se não. Porque eu acho que são outros, né, outros desafios um adolescente. E às vezes sozinha, ou sozinho, ou com um companheiro, ou com uma companheira. Eu acho que tudo, cada um tem que ir de acordo com o que aguenta carregar, sabe? Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, eu acho que não dá pra gente ir também porque é mais fácil, é mais rápido. Não. Porque todo mundo sabe, né, que a adoção tardia, dependendo de qual perfil, a fila é mínima, às vezes nem fila tem, dependendo do estado. Mas eu acho que você tem que ir pelo seu coração e não por E o uma perfil é questão. super importante, né, Sim, Luciana? É importante a gente deixar claro. Você tem um perfil que é aquele que você sente, que é aquele que você vai dar conta, aquele que você está preparado, é super importante. Porque às vezes a gente ouve, né, as pessoas falando mal de escolhas e de perfil, mas é super necessário. sim, sim. Olha, Júlia, essa madrinha pegou pesado, dando palpite sobre a menina. Minha prima teve que dar um chega pra lá. É, gente, em qualquer criação, maternagem, sempre vai ter alguém para palpitar. Eu conheci uma mãe, mas é mãe biológica, que ela disse que ela usa de ironia. Que ela fala assim, ah, tá bom, então você acha que meu filho não tem que chupar chupeta com 2 anos? Ah, tá bom. Filho, você não deve usar chupeta, tá? Mas já que você quer, pode ficar. Ela lida assim, entende? Porque se ele for levar tudo a ferro e fogo que a pessoa palpita na sua vida, você vai ficar louca. Você nunca vai ter uma opinião formada, porque tudo vem alguém influenciar. Ai, porque quando eu tive meu filho, ai, porque eu, se tivesse um filho, eu criaria assim. E não é assim, gente. Cada um sabe a criação que quer dar pro seu filho. Se quer mimar, depois com as consequências. Simples assim. Olha, uma pergunta para você, Ana. Gostaria de saber como o juizado faz para tentar manter o emocional da criança em questão sem ser prejudicado. Afinal, estamos tratando de uma criança. Gostaria de saber qual o cuidado que elas ou eles têm. Na verdade, não é o juizado, né? Quem fica com a guarda dessas crianças, enquanto eles estão em processo de acolhimento, enquanto eles estão em processo para saber se vão para adoção, se vão para voltar para a família biológica, são essas instituições, os abrigos ou as famílias provisórias que vão ter esses cuidados com as crianças, que vão ter o acompanhamento psicológico, que vão garantir que eles estejam na escola, que vão garantir atividades complementares, né? Lá no abrigo, por exemplo, a gente garante que as crianças estejam no psicólogo, que elas estejam com acompanhamento, que elas sejam muito amadas.
Então, cada lugar é de um jeito. Tá. A Vitória me trouxe agora uma reflexão que eu acho que é um pouco lá na frente, mas é bom a gente falar já, porque a gente está tratando do tema. Já que as partes, cada qual, lutando pela criança, confesso que fico com o coração apertado pelas duas situações, porque sei que alguém vai ficar muito triste no final da malhação. Aí eu coloco para você, Ana, será que isso não pode gerar, no final da novela, sem querer dar spoiler, mas uma adoção multiparental? Você acha isso possível? Será que eles já estão lá na frente tratando da Não multiparentalidade? sei, é que a Vitória trouxe isso e me veio na cabeça. Eu acho que tem formas, existem sempre formas de que todas as partes saiam felizes, né? E pelo bem maior que é a criança. Então vamos esperar. Talvez, quem sabe, daqui a um ano a gente não tem outra live conversando sobre Quem as sabe? finalizações, né? O que Quem aconteceu. sabe? A Júlia tá falando que quem adotou essa situação foi a prima dela. Vamos Ah, lá. é. Beluzilda. Nunca me vi com um bebê. Morro de medo de não saber cuidar. E sempre falei que iria adotar depois da aposentadoria. Já estou com 51 anos. A aposentadoria já chegou. Só falta o meu filho. Aguenta aí que ele tá chegando. Bom, a Beluzilda, já fui no fórum, peguei o questionário. Opa, sumiu aqui para mim. Já fui no fórum, peguei o questionário. Falta levar lá para dar entrada no processo. Qual que é a sua comarca, Beluzilda? Fala pra gente. Porque dependendo da comarca, demora até um ano, tá? Aqui em Belo Horizonte está demorando 2 anos para habilitação. Você vê? Aqui em São Paulo tá rápido. Eu soube de um caso numa das lives que a pessoa parece ter entrado em setembro, em fevereiro já saiu. Ó. Super rápido. Na minha comarca. Vitória, muito obrigada pelo esclarecimento. Estou mais tranquila agora. Que bom, fico feliz. Cíntia, nossa, adorando a live de hoje. Obrigada, meninas. Nós que agradecemos, Cíntia. Ah, que bom. Júlia, não vejo essa relação assim. Desculpe. Meu filho e não é meu filho e não divido. Não acho certo. Pena da família adotiva. Ai, meu Deus. Eu respeito a sua opinião, Júlia, mas é que às vezes, pensa nesse amor que a criança está cultivando por essa família, sabe? É muito complicado. Agora, sabe, sei lá, se depois de 5 anos o juiz resolve tirar a criança, é muito traumatizante para a criança. E conviver com uma mãe que ela nunca teve convivência. Lembra da história do sequestro do menino Pedrinho? Vocês lembram? Faz Não. alguns anos. É uma história famosa de uma moça que adotou o Pedrinho, mais ou menos assim, foi sequestrado também no hospital, pegou a criança, criou como se fosse filho, e aí, quando ele já estava adulto, que ele descobriu que ele era adotado, e a irmã dele foi pelo mesmo caminho. Só que o que a justiça fez? Deu a guarda para a família biológica. Mesmo a criança depois de adulta. Aí, como o Pedrinho já tinha amor pela mãe, porque pensa, ele já era um adolescente, quase adulto, então parece que eles foram morar na mesma casa para ele não sofrer tanto e ao mesmo tempo criar vínculos com a nova família, que é a real família dele. Mas é muito complicado, né, gente? A gente sabe que não é tão simples assim. A gente fala, mas uma coisa é falar, outra coisa é viver, né? A Beluzilda é do interior de São Paulo, é de Sorocaba. Boa sorte aí, viu? Vai dar tudo certo. Depois de habilitada, quanto tempo demora para o nome entrar no CNA? Ixi, vai depender da sua comarca, da sua vara. Pode demorar Eu uma vou falar, semana, um mês. vou Depende. falar a minha experiência. Eu fui habilitada dia 19 de dezembro de 2018. Eu vi esses dias um despacho no meu processo, que eu acompanho, né, virtualmente, que entrou a petição da juíza assinada para ingresso no Cadastro Nacional de Adoção, dia 9 de abril. Então, levou 4 meses, no meu caso. Demora um pouquinho. Depende da demanda, né? Bom, gente, temos ainda 5 minutos de perguntas. Depois eu vou passar a palavra para a Ana. Ivone, eu também recebi o formulário, porém, pediram para mim procurar assistente social, algo assim.
Porém, aqui é muito difícil, procurei e eles falaram que aqui eles não sabem como fazer. Qual que é a sua... Ah, mas você está fora do Brasil, né, Ivone? Qual que é o país? Conta um pouco mais disso, para a gente tentar te ajudar. É, Mas você saberia dizer, Ana, como que seria essa adoção? a internacional tem Então, que precisa ver procurar. qual país que ela tá, porque eu já É, entrevistei uma pessoa que estava na Costa Rica, no caso foi a Cláudia. Ela nem fila pegou, ela adotou um casal de gêmeos. Então lá é um outro processo, é um outro jeito. Ela conta, inclusive ela tem um perfil no YouTube chamado Acabei de Descobrir. É lindo. E aí ela conta o passo a eu vou passo dos seguir. gêmeos. É. Mas ela tá falando que tá no Japão. Nossa, Ivone, eu não vou conseguir te ajudar. Se fosse nos Estados Não. Unidos, eu ainda tenho até uma noção como que funciona o procedimento, mas ali, infelizmente, não sei. Ah, mas e ainda mais é no Japão que parece que eles podem ter um filho por família, que tem uma cota, É, um. tem uma cota, né? Ixi, então acho que adotar aí também é bem complicado. Só se for assim, filho de, né, de tipo criança órfã, eu acho. Deve ser muito mais difícil, hein? É. Não sei. Aí eu fico sem saber. Canal da adoção, você tá na fila há quanto tempo? Desde dezembro do ano passado. Estamos em maio? 4 meses. Vamos ver, vamos ver. A Cíntia, queria saber o que impede os pretendentes serem habilitados. Existe algum. Você já passou por alguma situação assim? Assim, na verdade, eu nunca passei por nenhum impedimento, nunca vi nada. Isso impede de ser habilitada. A não ser assim, ser vó da criança, não pode adotar, enfim. Mas tem umas coisas que retardam o processo. Falta de documento. Quando uma pessoa é casada e só uma entra para adoção também, isso demora muito. Eles ficam querendo saber todos os, né? Por que, que o outro não entrou? E algumas vezes eles indeferem a habilitação quando existe um casamento e só uma das partes quer adotar. Fora isso, não estou pensando mais em nada, assim. O duro é que eu já recebi uns direct de algumas pessoas que não vem ao caso eu citar o nome, mas que foram sim recusadas no processo de habilitação. Mas o que eu acho pior e mais agravante é que elas não sabem o motivo. Simplesmente É, uma das técnicas fala assim: olha, agora não é o momento, a gente vai então recusar o seu pedido. E entra de tente novo daqui a depois. 2 meses, tente daqui a um ano. Então, assim, mas Sim. precisava também ter um olhar cuidadoso para isso, porque às vezes a pessoa entra em depressão. Uma pessoa me procurou direct falando aos prantos, gente, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu fiz, por que eu não fui aceita. Você sabe se existe algum critério assim, lógico? Porque eu trabalho, eu tenho emprego fixo, eu não lembro se a pessoa tinha casa própria, isso A acho que também não vem ao caso. adoção, Caminhos da Adoção até colocou aqui motivações equivocadas. Mas às vezes Hum. o técnico não gostou, não achou que parecia uma pessoa que era, né, do perfil de adoção. Mas eu acho realmente que tinha que dar, né, uma Claro, um motivação, tinha que feedback, né? falar. Claro, o adotante tem o direito de saber. Mas você pode pedir uma reanálise, não pode, Ana? Pode sim. Eu acho justo. Porque aí também Claro. muda o técnico, sabe? É outra visão, é outra pessoa. Você pode já colocar essa. Porque eu participo de um grupo de apoio todas as sextas. E lá a gente discutiu no último encontro isso também. Como, né, ir para lá, responder o que eles querem e ao mesmo tempo responder de peito aberto, não ter medo de censura. Porque pensa, tudo que você está dizendo ali nas entrevistas pode ser usado contra você. É, Então eles perguntam: verdade. você é uma pessoa que se sente bem sozinha? Aí você fica com medo de falar: será que eu respondo sim? Será que eu respondo não? Porque de É, repente ela pode me achar uma pessoa depressiva só porque eu respondi dizendo que eu gosto de ficar sozinha. Vocês entendem como a gente tem ali uma linha muito tênue que pode ser a favor ou contra a nossa habilitação? claro. E somos pessoas, né? Nada é objetivo, nada é certo. É Sim, muito subjetivo, igual a camisa da ação colocou aqui, é muito subjetivo. sim. Sim. Bom, gente, olha, eu estou muito feliz com a participação de vocês, com
com esse Foi nossa muito legal. troca semanal. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que participam sempre, que estão aqui construindo esse canal junto comigo. Estamos juntos. E quem quiser sugerir pauta, como eu disse no começo, não fiquem acanhados. Falem, se quiserem vir contar a história de vocês, venham. A gente marca um dia, a gente conversa antes. Vocês vão ver. Não é tranquilo, Ana? Porque às vezes as pessoas têm, acho que vergonha, não sei. E tem gente que fala, ai, fala disso, mas eu não quero Eu tô falar, não. Eu falei, mas você não está vivendo? muito. Então fale. E assim, para todas as dúvidas, já tá vindo um monte de dúvida aqui. Eu estou Sim. muito disponível, me chama lá, me adiciona, me chama no inbox, eu respondo todo mundo. Então, se tiver dúvida, se tiver dúvida de tempo, quanto tempo que demora, o que eu preciso fazer, os documentos estão certos, eu estou super à disposição. Olha, viu, gente? Mais um anjo na vida de vocês. Ai, gente, então, vamos lá, né? Na próxima semana eu ainda tô fechando a live, então eu não vou anunciar o tema ainda, tá? Mas fiquem de olho nos nossos stories, nas nossas páginas, porque eu não sei se vocês sabem, mas dia 25 de maio comemora-se o Dia Nacional da Adoção. E haverão vários eventos pelo Brasil todo. Então eu tô postando aos poucos alguns flyers de pessoas que estão me mandando. Olha, aqui na minha cidade vai ter esse encontro, vai ter essa caminhada, vai ter esse piquenique. Então, se você fizer parte aí de alguma cidade que vai acontecer um grande evento, faz o seguinte: vai lá no evento, grava um vídeo, tira uma foto, manda para mim via direct que eu publico no dia. Gente, tá rolando essa comemoração. O canal da adoção não tá lá presencialmente, mas está lá de coração. Então, gente, deixo agora com vocês as considerações finais da Ana. Diz sua rede social, Ana, para todo mundo. É Ana Matoso mesmo, aqui no Instagram. Eu não tenho Facebook, então é só por aqui mesmo. E queria Tá. agradecer Se demais. alguém... Eu acho que... Pode falar. Não, se alguém quiser, de repente, conversar um pouco mais e não tiver Instagram, você também atende pelo e-mail, porque às vezes Eu vou esse pôr meu nosso e-mail aqui. bate-papo vai para o YouTube e às vezes as pessoas não têm Instagram. Aí, como que te acha? Tá, Fica mais fácil. maravilha. Então, a vocês que acompanham o canal da Adoção, que estão juntinho, agradeço de montão. Agradeço. Gratidão a Ana por estar aqui, compartilhando seu conhecimento, por estar se disponibilizando a ajudar, a tirar dúvidas, a sanar essas nossas inquietações. E olha, espero de coração que a novela Malhação tenha um desfecho digno, que eles comecem a entender da importância de temas como a adoção e coloquem essas questões como prioridade, mas ouçam profissionais que realmente têm coisas para dizer e de repente considerem sim. Ah, gente, a gente pensou que era assim, mas agora está diferente, então vamos rever tais questões, porque a novela, gente, é uma obra aberta, não sei se vocês sabem. Então, tudo pode acontecer até o final do ano. Então, essa história que Isso começou mesmo. agora pode ter um outro desenrolar e só vai poder conferir quem acompanhar. Então, sem querer dar audiência, porque eu não estou ganhando nada com isso, mas vamos acompanhar de perto. E se vocês, em algum momento, se sentirem ofendidos, lesados, vocês sabem que a emissora possui um saque, né, que é uma central de atendimento, onde o telespectador pode escrever, pode se manifestar. Isso é livre, gente. Então, vocês podem sim mandar um e-mail como pessoa física. Olha, eu gostaria de dizer que eu, enquanto adotante, ou perfil de adotante, ou pretendente à adoção, estou me sentindo incomodada com essa questão. Ou não, elogiar também vale. Então, coloca lá a sua opinião, gente, é importante. Travou? Bom, gente. Então, de qualquer forma, a live já está acabando. Agradeço mais uma vez. E, ó, quem tiver rede social, segue a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Até a próxima live, gente. A Ana saiu, mas ó, de coração. Um beijo, gente. Boa noite. Boa semana a todos.